Boa tarde, todos e todas. Então, essa é a nossa último encontro, né, dessas atividades de formação que a gente está construindo, né, junto com o projeto, com o CS e com a FUP, aqui pelo Diese. Queria agradecer, né, inicialmente a presença de todos e todas. A gente está no momento da categoria de extensão, porque a gente está agora passando por uma série de assembleias de aprovação ou reprovação, né, de avaliação da proposta que a empresa fez, que a Petrobras fez para o acordo coletivo. Então, a gente está no meio desse processo, então várias lideranças, várias pessoas estão nessas assembleias ou descansando de alguma assembleia que acabou de participar ou que vai participar à noite, que elas acontecem em vários horários e vários dias, né? Então, importante que as pessoas estão aqui participando, acho que isso é importante. A gente está gravando também essas atividades e a gente vai tentar disponibilizar essas atividades em alguma página do YouTube do Diese, os 5 encontros, para que depois a gente possa rever ou quem não viu, né, ver pela primeira vez os encontros. A vantagem de quem está aqui no ao vivo é que pode fazer as perguntas, tirar dúvidas, colocar questões, propostas, né, diferente de quem vai só assistir isso depois. Então, acho que como sempre, assim, muito rapidamente, eu ia propor, tem 17 pessoas, da gente fazer uma rodada rápida de apresentação, nome e entidade, só para a gente identificar aqui, no Mahatma, que nosso convidado também, identificar aqui as pessoas de quais entidades elas são, né? Então, eu começo comigo, eu sou Cláudio Elmar e eu sou do Diese, na subseção da FUP. E aí eu vou passando aqui pela lista, já chamando pelo nome, e aí a pessoa se apresenta. Então, pela minha lista aqui, Caran. Bem, boa tarde, eu sou o Caran, do Diese, trabalhando esse projeto aí, FUP, FUP-X Diese. Prazer. Valeu, Caran. Paulo. Boa tarde, Paulo, da equipe do Diese aqui do Rio e também integrante, um dos membros aí da equipe do projeto. E Paulo, Amanda. Boa tarde, todo mundo. Aqui é a Amanda O'Hara, trabalho no Instituto Clima e Sociedade. Valeu, Amanda. Takashi. Boa tarde, sou Takashi, do Diese, assessoro o Sindipetro NF. Faço parte também do projeto. Valeu, Takashi. Edson Terterola. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Terterola do Sindipetro RS. Um abraço a todos aí. Valeu, Terterola. Felipe Pinheiro, Mineiro. Fala, Clovelmar e demais companheiros e companheiros. Boa tarde. Felipe, Minas Gerais, Sindipetro MG e FUF. Estamos aqui também entre uma assembleia e nas correrias também para garantir uma de pauta que tem a ver com isso aqui, que é o review, cara, o trabalho do combustível. Tá dando uma canseira na gente aqui no ACT, viu? Mas segue o jogo. Valeu, Felipe. Entre um pão de queijo, uma pinga, sobra tempo. Bom. Fernando Amorim. Fernando Amorim, do Diese. Fernando. Mahatma. Depois se apresenta com calma, mas. Boa tarde, Mahatma, do INEP, FUP. Valeu, Mahatma. Miriam. Boa tarde, gente. Agora em casa, segura, né? Sou da FUP também, do Sindipetro RS. Valeu, Miriam. Nalva. Boa tarde a todos e todas. Sou Nalva, do Sindipetro RS da FUP. Valeu, Nalva. Neide. Zanon. Tá sem som, Neide.
Neide, a gente não está te ouvindo, está sem som. Tem que ligar seu som. Acho que agora deu, né? Sim. Então, eu sou Neide, do Sindipetro RS. Estou aqui junto com a Miriam, com a Nalva, Terterola. É isso. Valeu, Neide. Obrigado. Bancada gaúcha, presente. Pedro. Pedro Augusto, sou aqui do Sindicato Unificado do Estado de São Paulo e Centro-Oeste, da FUP. Valeu, Pedro. Renata. A Renata está sem som. Ela falou que está sem som. Tá. E Roberto Kishinami. Oi, boa tarde. Roberto Kishinami, aqui do ICS. Valeu, Roberto. Rogério. Opa, Rogério Almeida, coordenador do Sindicato PB, Pernambuco, Paraíba. Valeu, Rogério. Referendaria Abreu e Lima. Valeu. Valeu. Acho que passamos por todos aqui da lista. Sim, passamos por todos. Então, essa é nosso quinto encontro. Lembrar rapidamente que a gente fez, né? Começamos essas atividades dia 21 de setembro. A gente fez nessa primeira encontro, né? Uma discussão sobre transição energética justa, algumas discussões mais iniciais sobre o conceito, as ideias e o debate, né? Esse novo debate sobre transição energética colocada no campo do petróleo e nas refinarias, né? Depois, no dia 6 de outubro, a gente fez um segundo encontro que a gente discutiu a construção de cláusulas de acordo marco globais no tema da transição energética. A gente discutiu o que são esses acordos que essas empresas multinacionais fazem pelo mundo, esses acordos macro globais, e detalhamos ou olhamos um pouco como que isso se dá, ou como já está acontecendo em empresas na construção de cláusulas sobre transição justa. Depois, no dia 20 do 10 de outubro, a gente fez o terceiro encontro, que foi um resultado de duas pesquisas que a gente está construindo no projeto, que é um panorama das refinarias no Brasil. Então, a gente apresentou esse panorama, o quadro, né, dessas refinarias, e também o perfil dos trabalhadores dessas refinarias. Então, a gente apresentou esse material, vai fazer parte do relatório depois do projeto, esse material. A gente quis apresentar para a direção da FUP esse conteúdo. E no nosso penúltimo encontro, o anterior, que foi no dia 10 do 11, a gente convidou um representante da Petrobras, da área de refinaria, responsável pelos projetos de refino da Petrobras, e ele deu literalmente uma aula para a gente sobre quais são os projetos que a Petrobras, a visão da Petrobras sobre transição energética justa, e o que a empresa né, já construiu e está de projeto construindo em relação à transição nas refinarias. Foi eu recomendo, entre todos os quatro, mas esse também em especial eu recomendo depois a gente rever esse vídeo, porque ficou muito bom. A gente também pegou com essa pessoa a apresentação que ele fez, o contato e tal. Hoje, hoje, a gente vai fazer a atividade fechando o ciclo e um pouco pensando nas relações internacionais. Então, a gente quer um pouco discutir como que esse tema da transição energética justa está colocado fora do Brasil, né? Seja nas empresas de petróleo, seja em outras empresas, e também e pegar um pouco dessa experiência internacional e também olhar como que os trabalhadores, a importância desse debate internacional, da participação dos trabalhadores aqui do Brasil nesse debate internacional. A FUP está encaminhando uma delegação
para a COP28, né, que é a Miriam e o Caran, Miriam pela FUP e o Caran pelo DIESE. No ano passado, a gente também participou da COP27, eu fui pelo DIESE e o Castelano foi pela FUP, a gente participou da COP. Então, a gente queria também conversar um pouco sobre isso, assim, a importância dos trabalhadores, do movimento sindical na participação desses eventos internacionais. Rolar um pouco, sem fechar o debate, mas rolar um pouco na discussão sobre isso, né? Então, para a gente fazer isso, o que a gente pensou? Primeiro, a gente fez um convite à CUT Nacional, a gente convidou o Daniel Gaio, que é um dirigente que vocês conhecem, da CUT Nacional, ele é bancário, né, da Caixa Econômica, mas ele está desde 2015 na Secretaria de Meio Ambiente da CUT Nacional. A ideia é que ele fizesse essa fala inicial. A gente convidou, mas conversou bastante com ele, mas ele está, por uma questão de saúde, impossibilitado de participar aqui da atividade. E aí ele sugeriu para a gente um vídeo que eles acabaram de fazer, que a CUT Nacional fez, um vídeo muito curto, de 6, quase 7 minutos. Então ele sugeriu que ele disse que esse vídeo ajuda a gente a colocar o debate, mas também colocar a participação dos trabalhadores nesse debate. Então a gente vai abrir aqui a atividade com esse vídeo, 6 minutos, e depois eu vou passar para o nosso segundo convidado. Esse aceitou, está aqui, veio, que é o Mahatma Ramos dos Santos. Mahatma é diretor técnico do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, Zé Eduardo Dutra. Ele é atualmente doutorando, né, em Sociologia na UFRJ, é meu companheiro de sala, né? Também estou fazendo doutorado lá. E é pesquisador do núcleo do DTA, que é o Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente. Eu também, por coincidência, também estou fazendo parte desse núcleo. Então, a gente se encontra também nesses dois espaços. E o INEP tem, entre os vários assuntos, contribuído também nessa discussão sobre transição energética e o olhar internacional. Então, a nossa pedida aqui para o Mahatma é um pouco esse panorama internacional do debate da transição e esbarrando no envolvimento ou na presença dos trabalhadores. E aí, por fim, sem combinar, mas já combinando aqui agora, antes, tá? Já contando com a presença aqui da Amanda e do Kish, iria sugerir, depois da fala do Mahatma, se vocês também, né, a gente vai abrir para as questões, mas já pedindo que vocês se inscrevam, e de repente falar um pouco para a gente, estava aqui pensando, na possibilidade de levantar questões interessantes para o movimento sindical em relação a essa presença internacional, né, no debate internacional. Então, a gente tem aqui duas pessoas que vão para a COP, acho que vocês também devem ir para a COP, depois vocês podem falar, a Amanda não vai, mas talvez o Kish vá, falar um pouco dessas expectativas, assim, o que vocês acham importante para o movimento sindical petroleiro brasileiro nesse debate internacional se posicionar, se colocar. Acho que vale a pena também, ajuda a gente, ajuda o Caran, ajuda a Miriam também lá nessas atividades. Vamos fazer assim, então? Eu vou agora fazer aqui a projeção do vídeo, a gente acompanha, e depois eu passo para o Mahatma. Vamos ver. Aí eu vou pedir o Caran para fazer o sinal se está ouvindo o vídeo e vendo. Não dá mais para negar os efeitos das mudanças climáticas hoje. Julho de 2023 foi o mês mais quente registrado no planeta. Para a classe trabalhadora, evitar a crise do clima é uma questão de sobrevivência. Mais de 800 milhões de empregos vão ser impactados diretamente pelas mudanças climáticas. Uma das principais causas disso é a ação humana. O modelo baseado na queima de combustíveis fósseis e grande emissão de gases de estufa é insustentável. O futuro da indústria e das cadeias de produção depende de uma transição do modelo de energia. Mas essa transição precisa se dar de forma justa para todas as pessoas.
de volta ao protagonismo da agenda climática pelo governo federal, mas também os movimentos que nunca deixaram de estar ali, estão com muito mais possibilidades de diálogo social, de diálogo com movimentos, de diálogos internacionais para disputar qual será a transição corporativo, o capitalismo verde, até alguns governos têm utilizado esses termos da transição ecológica, da transição justa, da transição energética, para dizer que qualquer etapa de descarbonização é uma transição e, portanto, se é uma transição para emitir menos carbono, ela é positiva e ela é justa. E essa é a realidade que a gente se confronta. Ela não necessariamente é justa, nem com as comunidades, nem com os trabalhadores. Inicialmente, com a apresentação da energia solar, a gente identifica a devastação da caatinga, expropriação, as famílias que precisam de terra não têm terra, e uma empresa que a gente não sabe nem de onde é, concentra terra e exporta energia. Essa pode ser uma parte, um capítulo dessa nova rodada comercial que converte como um novo processo colonial. Do norte, que precisa se descarbonizar, mas, para isso, utilizam demandas minerais, energéticas e, principalmente, dos povos, dos territórios, de água e energia, recursos naturais, para suprir a sua demanda por descarbonização. A empresa chega, tem uma conversa muito bonita dentro das comunidades, sempre tira uma pessoa da comunidade, contrata aquela pessoa, dizendo que vai gerar renda para outras pessoas, mas a empresa vai-se embora e não há mais contratação naquele setor. São trabalhadores também que não têm relação com o sindicato local. Um dia, um mês está num local, outro mês está em outro local, então fica até difícil para nós, do movimento sindical, acompanhar as condições de trabalho, a questão de segurança salarial, né? Uma série de coisas. Essa transição só pode ser justa, só vai ser justa se o sindicato estiver envolvido tanto na organização dos trabalhadores, que já estão trabalhando nesse setor, como nos futuros investimentos. Nós, sindicatos, temos a tarefa de ser muito fácil sindicato cidadão. Tem que sinalizar o que nós estamos vendo. De algumas formas de sinalização até para mudanças estruturais de legislação, porque a gente vê que esses trabalhadores dos parques, eles têm uma diferença, né, de tratamento, principalmente por conta da distância que eles percorrem para trabalhar, os riscos que eles correm, a área de segurança do trabalho para eles. A gente tem que observar isso, porque não basta só trocar a energia suja, chamada de suja, para energia limpa, e ela está trazendo também alguns problemas para a comunidade, né? O sistema ela vai estar ótima, né? Mas ela traz esses problemas para a comunidade. O partido desse aqui, ele é controlado em outros lugares, nos centros urbanos, né? Não tem nenhum trabalhador cuidando dele. Tem todo um sistema de automatização através da tecnologia, e não precisa ter trabalhadores aqui nesses locais. É um grande deserto com espelhos instalados para captar sol. O vento é limpo, mas um vento limpo que causa a vida das mulheres. O impacto do vento, o impacto ambiental, que aqui está se vendo a devastação de terra, que já não é mais ocupada pela agricultura, não é. A gente sabe que a maioria das linhas de transmissão pega o quintal das casas, então aquele espaço que as mulheres tinham livre do seu roçado ao redor das suas casas, elas não têm mais. Então, um impacto diretamente à vida das mulheres. Os direitos dos atingidos, das populações, eles não são reconhecidos nem respeitados, né? Há uma violação meio padronizada no Brasil, né? Até aqui tem sido assim, né? Quando era estatal tinha problema, e de forma privatizada ela é muito pior. O tema da transição energética é fundamental. O planeta necessita disso. Nós temos clareza que para salvar o planeta é preciso fazer a transição energética. Mas essa transição, o modelo poluente, o modelo que basta a emissão de carbono, não pode ser feita nas costas dos mais vulneráveis. Esse é o grande desafio nosso. Ou seja, fazer com que a gente mobilize as populações para que elas, mais uma vez, não paguem a conta desse modelo de transição. O governo Lula, o governo estaduais tem sim a possibilidade de impor um ritmo para essa transição, para que ela efetivamente seja justa.
demandam essa transição, também temos essa transição. Pode ser que... Bem, era esse breve filme que a gente ia passar, a indicação do Gaio, e Taba participou também do filme. E aí, já de bate-pronto, encaminho aqui a fala ao Mahatma. Peraí que tá passando outra coisa aqui. Já passo a palavra para o Mahatma, para ele fazer a exposição dele. Mahatma, 20 minutos. Pode ser? Bom, Clovemar, valeu pela palavra, muito obrigado pelo convite. Eu prometo tentar falar em 20 minutos aqui. Eu tentei converter um estudo e um projeto que o INEP fez em parceria com a Industriol lá atrás, que analisou um pouco as estratégias distintas em relação à transição energética das empresas petrolíferas na Europa e nos Estados Unidos. Então, preparei uma apresentação aqui, não sei se eu consigo compartilhar ela, acho que vocês devem ter que me autorizar. Mas é uma apresentação que ficou um pouquinho extensa, mas eu vou tentar passar rapidamente agora, dado que eu fui apresentado ao histórico de debate que vocês fizeram e que está na agenda do dia e o plano estratégico da Petrobras. Eu acho que eu não coloquei na apresentação, mas também pode ser objeto do nosso debate ao fim da apresentação. Vou tentar ser breve, mas aí você, por favor, controle o tempo aí, me avisa quando chegar a 20 minutos, que senão falo demais. Você já viveu esse problema. Tranquilo, vê se você consegue. Será que eu consigo? Vê agora, tenta aí. Acho que sim. Deixa eu ver se é Screen 2. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Não está no lugar certo aqui, peraí. Deixa eu voltar. Bom, vocês estão vendo a tela cheia aí? Com a apresentação? Sim, tá bom. Boa. Então, vou tentar aqui ser o mais breve possível. Bom, mais uma vez, obrigado, Cloviomar, ao Diese, a todos os representantes do IX também, pelo convite. O INEP está sempre à disposição para ajudar vocês nos debates, contribuir nos debates sobre transição energética e a relação que ele traz com o mundo do trabalho, com os trabalhadores e com o setor de óleo e gás. Como eu falei, tentar aqui ser sintético na apresentação, passar rápido. Eu falei, né? Eu trouxe um pouco de um projeto que o INEP desenvolveu, que analisou as distintas estratégias em relação à transição energética de empresas do setor de óleo e gás na Europa e nos Estados Unidos. Eu estruturei minha apresentação em 4 pontos. Que eu trago um pouco a visão do INEP sobre transição energética, que eu vou tentar passar bem rápido, pois eu sei que vocês já acumularam bastante debate sobre isso. Depois eu vou trazer alguns elementos gerais que a gente captou nessa pesquisa, que diferenciam essas trajetórias das majors dos Estados Unidos e da Europa. Aí depois eu vou trazer bem rapidamente alguns elementos que marcam a trajetória de 6 empresas, 3 americanas e 3 europeias. Aí nos Estados Unidos, a ExxonMobil, Chevron e a Valero, que é uma empresa de refino, segmento do refino. E da Europa eu vou trazer elementos da trajetória da BP, da Shell e da Total Energies. E depois eu vou falar um pouco das potencialidades e recomendações às quais a gente chegou a partir desse projeto a respeito da transição justa. E aí depois, se for o caso, a gente entra no debate sobre a Petrobras de hoje, aí fica a critério de vocês, da organização. Bom, eu acho que tem uma ideia geral sobre transição energética, né, que é um processo de mudança, de reorganização do capitalismo e das formas de organização e produção que procura promover a descarbonização das matrizes energéticas globais, né? Então, esse processo
por ser um processo que envolve múltiplos atores e múltiplos interesses, é um processo intrinsecamente complexo e marcado por incertezas, tanto do ponto de vista tecnológico, mas sobretudo do ponto de vista político, ambiental e social. Ele não apresenta um único percurso, né? Não apresenta uma trajetória linear. Isso vai ficar expresso também na relação que as empresas do setor de petróleo têm com essa agenda. Então, ele apresenta uma pluralidade de trajetórias, temporalidades, motivações, que permite que nós falemos, acho que é essa palavra, em transições energéticas que se diferenciam de acordo com os contextos, com as condições sociais, ambientais, econômicas e geopolíticas que marcam cada território, ou cada região, ou cada continente, ou a ação de cada empresa transnacionais, ou seja, nessas diferentes escalas territoriais, né? Eu acho que um fator, nós achamos no INEP, que um fator nuclear para entender as dinâmicas da transição energética é a questão geopolítica da energia. Então, a gente elencou aqui como 3 elementos centrais que interferem nas ações ou na direção das ações dos atores envolvidos nessas dinâmicas. As relações de dependência no fornecimento de energia entre países, nações, importadoras e exportadoras, que já inserem um elemento importante territorial e de assimetria, e que envolve também as relações dessas empresas transnacionais com seus estados nacionais. Também outro fator geopolítico importante é a busca pela autossuficiência energética desses múltiplos atores e estados nacionais, que podem implicar também, chegar no limite de tensões, mas também de conflitos bélicos em torno da disputa de insumos energéticos de áreas que tenham potencialidades na produção de energética. E também a capacidade de controle de variáveis chaves do setor energético, que tem aí uma história por trás, e também um outro elemento que fortalece essa disputa de poder, os elementos das assimetrias. Então, o setor petróleo, né, é considerado um setor importante ainda hoje na oferta de energia global, vai continuar tendo um papel expressivo como fonte principal da oferta de energia ao longo desse processo de transição energética, ao menos segundo os indicadores e pesquisas atuais, ao menos até 2050. Então, essa transição energética vai passar pela decisão de reestruturação dos sistemas energéticos nacionais, locais, ou algum território específico, regionais, que diretamente estão associados a objetivos e posicionamentos geopolíticos desses atores, que muitas vezes a gente vê esse imbricamento, essa relação, essa associação de múltiplos atores públicos, de atores privados, atores militares, atores estratégicos do setor. E a gente vou, no próximo slide, trazer quem são esses principais atores que estão envolvidos nessas dinâmicas da transição energética. Então, destaco aqui os grandes players do setor energético, as grandes empresas do setor petróleo, de energia, e dessas múltiplas rotas tecnológicas que ascenderam, ganharam impulso nos últimos anos. Os próprios estados nacionais e governos subnacionais, os organismos internacionais, ambientais ou não ambientais, e também as ONGs, ganha cada vez mais espaço nesse debate as startups, que têm se associado de maneira muito decisiva e muito potente com grandes empresas transnacionais na produção de estudos, na implementação de projetos, organização de ações estratégicas dessas empresas. Outros atores que a gente chama de não convencionais, que também têm tido um papel cada vez maior na capacidade de decisão e de inversão de investimentos, são os fundos financeiros, em especial os fundos financeiros verdes. E, por fim, a gente destaca outro ator relevante nesse processo,
como estava no próprio vídeo da CUT, chamou a atenção, os trabalhadores que também têm uma agenda própria, um olhar próprio para essa transição e fazem parte desse ambiente de disputa entre os múltiplos interesses e múltiplos atores que tendem a amplificar, tentar buscar amplificar sua voz e suas demandas nesse processo. Então, eu queria chamar a atenção que o setor de óleo e gás tem o óleo e gás, né, o petróleo e o gás, seguem como insumos estratégicos para a segurança energética, né, desses múltiplos atores e, portanto, nesse processo de transição energética. Há uma extensa disputa em torno do processo de produção, comercialização e distribuição de energia e também do petróleo e gás e seus derivados, no âmbito global e também aqui no sul global e no Brasil. E eles, obviamente, vão concorrer tanto por investimentos, recursos, como pelo espaço na matriz energética, com o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas ou de fontes renováveis de energia. E aí aqui é importante a gente destacar também o papel importante que o gás natural deve ter nesse processo de transição energética, em especial aqui em solo brasileiro, né? A gente viu hoje no plano estratégico da Petrobras que há vultuosos investimentos, cerca de 17% do CAPEX da empresa será destinado à ampliação e ganho de eficiência da infraestrutura e logística de escoamento de gás natural das bacias do Sudeste para o setor energético e setor industrial de maneira mais geral no Brasil. Esse é também um insumo que a gente precisa acompanhar com atenção nas dinâmicas econômicas, financeiras, geopolíticas no âmbito nacional, local, regional e global. Então, do ponto de vista do INEP, o processo de transição energética será necessariamente lento e assimétrico, né, marcado por essas disputas. Enquanto isso, o fio condutor da estrutura produtiva e das relações sociais não é rompido com o processo de transição energética, né? Então, a gente precisa explorar a categoria de desenvolvimento, pensar o papel dessas novas fontes energéticas, como elas podem ser exploradas e quais as motivações que criam entraves ou impulsionam o avanço ou não dessas fontes energéticas, e também pensar que não são apenas os fatores tecnológicos que podem ser entraves ao avanço ou à velocidade, à determinação da velocidade da transição energética, que as lógicas e as ações e interações políticas desses atores serão fatores decisivos que podem, inclusive, atrasar de maneira bem significativa o avanço nessa agenda. Dessa forma, embora existam múltiplos pontos de partida, a permanência da lógica de ação só poderá conduzir à manutenção das novas condições materiais e, portanto, dos mesmos desdobramentos, ou seja, a gente tenta, aqui não ficou tão explícito, mas a ideia é que se a transição energética ou as transições no mercado de trabalho, do capitalismo, as formas de organização da produção, distribuição e geração da riqueza e empregos no mundo, passa por uma mudança que não é fácil, dos padrões de produção, das lógicas de produção, da reestruturação das cadeias produtivas e de um processo mais assertivo de participação, né, gestão e participação social na tomada de decisões. E aí, entrando aqui um pouco mais no assunto ao qual fui convidado a falar, sobre essas distintas estratégias de transição energética que a gente observou nas empresas de petróleo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eu acho que existem dois tipos de fatores ou condições conjunturais e mais estruturais que interferem diretamente na trajetória e nas decisões práticas, discursos dessas majors, né, das grandes empresas de petróleo nesses dois
continentes. Um vetor que é mais estrutural é o vetor geopolítico, que envolve tanto as disputas entre os intra-estados nacionais, quanto a capacidade de fomento, regulação e articulação no âmbito internacional, né, da diplomacia internacional, ambiental, financeira e comercial no mundo. Então, a capacidade que hoje as organizações multilaterais encontram-se cada vez mais fragilizadas e sem poder de mediação e tomada de decisão ou de fazer cumprir suas decisões no âmbito global. E também outra condição estrutural que a gente percebe que impactaram diretamente a trajetória desses atores são as políticas dos estados nacionais e a forma de interação institucional entre os estados nacionais, o poder público, e esses agentes privados ou estatais, né, depender do capital dessas empresas. E outros fatores, eu acho que mais conjunturais aqui, que eu chamei de condições microeconômicas e microsociais, que interferiram de maneira consistente e permanente nas decisões desses atores, a própria visão empresarial de cada uma dessas empresas, o ambiente de competição interna de cada país ou regional no setor de petróleo e gás, a atuação, né, dos atores institucionais que participam diretamente ou indiretamente da governança corporativa de cada uma dessas empresas, então desde acionistas, atores ou a burocracia interna, vamos chamar assim, de cada uma dessas empresas, da sociedade diretamente impactada, né, das situações da sociedade diretamente impactadas por essas empresas, as administrações locais, públicas e entes subnacionais, e a sociedade em geral, né, as organizações do terceiro setor que têm capacidade de interferir, discutir, produzir estudos e analisar a ação dessas empresas, né? Então, e também o outro fator são os impactos, né, as externalidades diretamente geradas por essas empresas no âmbito local, também tem impacto direto na trajetória dessas empresas, né? Então, o que a gente vê de maneira consistente, quando a gente olha para a trajetória dessas 6 empresas, é que no caso dos Estados Unidos, né, apesar de iniciativas pioneiras em energias renováveis que remetem ao início da segunda metade do século XX, a gente só observou uma mudança, na verdade, conjuntural e de regulação no âmbito nacional dos Estados Unidos a partir dos anos 80, principalmente durante o governo do Reagan, que restringiram o interesse das empresas, né, e aí da ExxonMobil, da Chevron e da Valero, em diversificar suas atividades em direção a fontes mais renováveis, né? Então a gente vê que, por exemplo, elementos conjunturais como a desaceleração dos preços internacionais do barril de petróleo interferiram nas decisões de investimento ou não dessas empresas. A gente também apurou nessa pesquisa que o fim dos investimentos federais para financiamento de energias renováveis nos anos 80 também contribuiu decisivamente para a tomada de decisão dessas empresas, bem como isso significou, né, uma transferência dos custos que antes era parcialmente subsidiados pelo Estado, né, totalmente para as empresas privadas, para o setor produtivo. Isso foi um fator decisivo para a retirada ou restrição desses investimentos em energias renováveis no caso americano. E também outro fator chave foi a flexibilização da regulação para concessões de blocos exploratórios de petróleo, que foram amplamente facilitados nos Estados Unidos nos anos 80 e que permaneceu essa regulação até os anos 90 e os anos 2000, que também contribuíram para esse avanço tímido ou quase paralisação dos investimentos nas décadas seguintes na transição energética ou desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, né? Então, um outro fator que a gente mapeou, mas não conseguiu avançar tanto, mas que é bem decisivo também no caso americano, é a proximidade, né, da própria indústria de óleo e gás com o Estado americano
e sua indústria, seu complexo industrial militar, que também, e inclusive as ações geopolíticas na década de 80, 90, dos anos 2000, dos governos americanos, que incentivaram também, abriram novas fronteiras e incentivaram a permanência, né, dessas empresas, de investimentos dessas empresas no segmento de óleo e gás, né? Então, apesar o que a gente nota no caso americano de maneira mais geral, um avanço na agenda da transição energética na última década, de maneira assimétrica entre essas empresas que a gente olhou, também, mas sem, inclusive porque nos Estados Unidos não tem medidas restritivas à exploração de óleo e gás, ou, na verdade, a gente registrou um incentivo lá à exploração do gás de xisto, né, o gás não convencional de xisto nos Estados Unidos, que também foi um outro fator importante nos anos 2000 para afastar as empresas americanas do cenário de transição energética e desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, né? Esse é um percurso bem mais restritivo, bem diferente do que a gente observou nas empresas, nas majors europeias, onde, ao menos desde o final dos anos 70, mas sobretudo a partir dos anos 80, houve uma emergência, né, social e uma pujança do debate em torno da agenda da transição energética na Europa, que impulsionou a entrada das majors europeias, tanto através de investimentos, mas, sobretudo, na geração, na criação de discursos, práticas e geração de uma imagem positiva dessas empresas, ou a preocupação delas em gerar uma imagem positiva no debate relativo às pautas ambientais e redução das emissões no continente europeu. Mas, para além dessa pressão social e da difusão mais ampla do debate em torno da transição energética no continente europeu, o que nós percebemos a partir da revisão da bibliografia é que três elementos foram chaves para essa mudança mais acelerada e de maneira mais contínua e permanente na Europa, né? Primeiro, foi o declínio de novas descobertas petrolíferas no continente europeu, já desde o final dos anos 80, e essa crescente dependência de importação energética da Europa desde o final dos anos 80, e agora, nos anos 2000, uma variável chave e recorrente, e que está no centro das disputas geopolíticas, seja no conflito em território ucraniano ou em outros conflitos ao redor do mundo, que é a questão da segurança energética, que é muito cara à Europa. Então, o que a gente percebeu no século, desculpa, está errado ali, 21, foi um avanço permanente, internacionalização dessa agenda no continente europeu, e também uma maior adaptação desses atores para investimentos greenfields, no caso das empresas petrolíferas, né, no setor europeu. Então, Mário, eu vou avançar de maneira bem rápida aí, que eu vi que eu já estourei meus 20 minutos, né? Pegou agora os 20. Vou tentar encerrar aqui rapidamente, porque são vários slides. Então, eu trouxe aqui um slide que mostra a evolução dos investimentos em atividades de baixo carbono das principais International Oil Companies durante 2010 e 2018. Aqui o total de investimento percentual do CAPEX nesse período. Então, a gente vê aqui, né, a prevalência das empresas europeias. Deixa eu ver se eu consigo... aqui, isso aqui é melhor. Na maior parcela de investimento nesse recorte de período aí, dos anos 2010, prevalência das europeias aqui, com maior percentual, apesar de baixo. A Petrobras aqui com menos de 1%, né, 0,70%. E as americanas com menos de 0,5% em média. E aqui a Gazprom russa e a Eni italiana com quase zero investimentos nesse período em novas rotas tecnológicas, né? Seja solar, investimentos solares no segmento eólico, elétrico, de biocombustíveis, biomassas, captura e armazenamento de carbono,
ou desenvolvimento de novas tecnologias, né? Ademais, aqui eu trouxe também alguns dados para a gente olhar aqui entre 2015 e 2020, a distribuição um pouco de investimentos no segmento de energias limpas das principais empresas europeias, né? Então você vê que a Total aqui em azul seguiu crescendo, né? O volume total de investimentos de maneira bem positiva aqui, e quase contínua, sobretudo a partir de 2017. Mas a gente vê também o aumento da participação da Shell nesse cenário, da Repsol e de outras empresas, né? Mas as empresas americanas aqui também nesse contexto registraram baixos investimentos. E quando a gente faz o recorte desses investimentos por segmento, a gente vê que prevalece os investimentos eólicos, solares em captura de carbono e também armazenamento de energia entre 2015 e 2020. Aí eu trouxe aqui uma matriz produzida por esses dois pesquisadores, que eu não sei efetivamente reproduzir o nome do primeiro pesquisador, e o segundo eu posso tentar, o Rutenko. Fizeram um estudo em 2020 e 2022 que compara, né, o percentual de investimentos em energia limpa do total do CAPEX em 2021 das principais empresas de petróleo, com o que ele chamou aqui de um indicador de ambição climática, né? E a gente percebe que há uma concentração das empresas em investimento de até 15% do seu total do CAPEX, né? Só a BP, Total Energy e a Eni superaram esse percentual em 2021. E aqui também a empresa saudita, as empresas americanas e a Petrobras aqui com um indicador médio abaixo de 6 pontos nessa comparação que ele faz, com destaque aqui para a chinesa, CNPC, para a Chevron, mas também novamente aqui para as europeias nesse último quadrante aqui de ambição climática, essa mensuração desses pesquisadores. Eu trouxe aqui, eu acho que eu vou deixar mais registrado aqui, Cloviomar, um pouco da trajetória, né, das empresas em si, mas assim, quando a gente olha para a ExxonMobil, que é uma empresa americana, ela tem uma trajetória marcada por contradições, né, ela vai de um negacionismo climático que prevalece até ali a primeira década dos anos 2000, a um retorno, a um engajamento na transição energética. Então, até os anos 2010, ela é marcada por uma atividade intensa de desgaste e mitigação ou desqualificação do debate sobre crise climática, e a partir, sobretudo, de 2010, 2011, ela passa a investir em diversos segmentos de energias renováveis, desde parques eólicos e solares, segmento do hidrogênio, mais recentemente, captura e armazenamento de carbono, chegou a manifestar apoio em 2017 ao Acordo de Paris e a integrar, né, esse consórcio formado pelas principais empresas de óleo e gás, né, o Oil and Gas Climate Initiative, que busca, né, tem como principal objetivo acelerar as medidas de descarbonização e mitigação das emissões de gases de efeito estufa em âmbito global. Aqui, outra empresa que a gente estudou foi a Chevron, que também inicia suas atividades no segmento de renováveis ali no ano 2000, mais especificamente, com apoio na pesquisa, desenvolvimento e inovação, e vai expandindo gradualmente, desde então, a sua participação no segmento de renováveis através da Chevron Energy Solutions, uma subsidiária que ela criou no início dos anos 2000, e aí ingressou no segmento de biocombustíveis, energia solar, com investimentos sobretudo na Califórnia, concentrados territorialmente na Califórnia, em parques eólicos também nos Estados Unidos. Depois, em 2014, teve um recrudescimento, né, dos seus investimentos no segmento de renováveis, quando chegou a vender grande parte dos seus ativos no segmento solar e passou a investir mais uma vez aqui no desenvolvimento do gás de xisto, apostou no gás de xisto ali na metade da última década.
mas voltou a direcionar seus investimentos a partir dos últimos 3 anos no segmento de combustíveis verdes, olhando principalmente para o hidrogênio e para o SAF, né, o combustível de aviação sustentável, e também na captura de carbono. Outra empresa que essa é um pouquinho para sair daquele core business de exploração e produção, né, a Valério, que é uma empresa de refino, que se consolidou nos anos 90 como a segunda maior grupo de refinaria independente dos Estados Unidos, tornou-se no começo dos anos 2000 a principal empresa de refino na América do Norte, e desde 2009, 2010 vem apostando na diversificação das suas atividades, e eu acho que está escrito errado aqui, desculpa, em joint venture com a Vera Sun Energy, criou uma subsidiária no segmento de renováveis e vem desde então atuando globalmente, sobretudo na produção de etanol e diesel renovável, e tem se consolidado como uma das lideranças globais na produção de diesel renovável nos últimos anos. Aqui também eu trouxe o caso, aqui já caso europeu da British Petroleum, que já entrou mais, tem uma história mais longeva nesse debate das energias renováveis, né? Então, ela fez já uma mudança no seu plano estratégico no fim dos anos 90, né, em que se comprometeu, né, a participar dos esforços globais, iniciativas para redução de emissões de gases de efeito estufa, e colocou a energia solar no seu portfólio de maneira definitiva, né? Então, desde os anos 2000, vem diversificando sua atuação nos segmentos renováveis, fundou em 2001 a BP Solar, que se expandiu em escala global, chegou a ser líder no segmento de suprimento de células fotovoltaicas, né, no mundo. Também expandiu, né, integrou o segmento de biocombustíveis nos Estados Unidos, integrou também ou ingressou no segmento eólico nos Países Baixos, na Holanda, e também ali teve para mostrar que esse movimento não é linear também, no caso das europeias, a BP chegou a vender essa subsidiária, a BP Solar, na crise pós-2018, em virtude, sobretudo, da queda de rentabilidade desses ativos, e desde então ela retomou os seus investimentos nos segmentos de renováveis, mas a partir de fusões, constituição de joint ventures, que reduzem, com o objetivo de reduzir os riscos dessas atividades para o portfólio da empresa, né? Então, no último balanço dela, ela chegou a declarar a intenção de expandir de maneira anual, né, os seus gastos em cerca de 500 milhões de dólares por ano, com gasto no segmento de renováveis, e espera atingir até 2025 um total de investimentos nesses segmentos entre 3 e 4 bilhões de dólares. Outro caso emblemático no âmbito europeu é o caso da Shell, que até o final dos anos 90 também tinha volume de investimentos no segmento de renováveis quase inexpressivo, apenas 0,6% do seu CAPEX, e que desde 2000, ali na primeira década do século XXI, decidiu criar uma subsidiária internacional de energias renováveis e avançou de maneira bem robusta nos segmentos, sobretudo de biocombustíveis, hidrogênio e solar e eólica offshore, tanto no Mar do Norte quanto no onshore dos Estados Unidos. Por fim, aqui eu trouxe aqui um pouco da trajetória da Total Energy, que a gente pode resumir aqui em 3 fases, que também se deu de maneira tardia, aqui entre 2010 e 2016, no quais investiu em seus primeiros grandes projetos internacionais de energia eólica e biocombustíveis, concentrados sobretudo no território dos Estados Unidos e no Oriente Médio. Aí, a partir de 2016 até 2018, ela expande as suas atividades também para armazenamento energético,
voltando-se para o mercado varejista europeu, sempre preocupado, né, com esse garantia do abastecimento, a segurança energética do continente europeu. E desde 2018 diversificou sua atividade no segmento de renováveis pela América Latina e Ásia, com projetos solares e investimentos em grandes projetos eólicos na Europa, ao menos desde 2019. Então, eu vou passar rapidamente por essa parte aqui, que eu acho que queria trazer um pouco do debate de quais são os aspectos justos que estão sendo pensados na transição energética e quais os principais impactos que ela pode trazer para o mercado de trabalho e para os trabalhadores, mas eu acho que vai ficar longa a apresentação. Então, só para pensar, só para deixar registrado, né, o debate em torno da transição justa tem origem lá também nos anos 60 e 70, mas que se consolida, né, sobretudo através das iniciativas e agenda dos trabalhadores a partir da década de 90, tem como objetivo, né, garantir a disputa, a briga, a luta por uma agenda que inclua os trabalhadores nos processos decisórios e que defende mudanças estruturais na organização produtiva e também ações definitivas nos processos de descarbonização, desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, mas que observem também a geração de emprego e renda com qualidade, porque a gente vê que esse processo de transição energética tem tido como efeitos, tanto no território brasileiro como no resto do mundo, não só a mudança na matriz energética, como criação de novos empregos, novas atividades e gerando assimetrias grandes, tanto na qualidade quanto na quantidade, né, de empregos, dos empregos verdes, e que também geram diferentes trajetórias, conflitos e percepções no interior da classe trabalhadora, de acordo com o posicionamento, né, desses trabalhadores dentro dessas cadeias globais produtivas, no setor energético e nos setores produtivos no âmbito nacional, né? Então, deixar aqui como desafios, eu acho que essas mudanças estruturais no mercado de trabalho, em virtude dessas mudanças da transição energética, mudança das relações de poder entre os atores envolvidos, sobretudo entre as empresas, trabalhadores e representações do setor público, né, dificuldade em regular essas atividades, aumento dos impactos negativos sobre o ambiente de trabalho e sobre as comunidades locais, e também disputa de interesses divergentes no interior da próprios trabalhadores. E também eu acho que um problema que tem atingido bastante é esse problema, os impactos na migração, na ocupação do espaço e disputa pela terra, que atinge trabalhadores do campo e da cidade de maneira bem distinta também e assimétrica. E por fim mesmo, prometo, assim, pensando nas potencialidades e recomendações, eu acho que com esse estudo a gente chegou a algumas recomendações para dar as representações de trabalhadores com as quais a gente estava debatendo à época, que eram quase todas vinculadas à industrial, né? Então, ao setor industrial, acho que a gente colocou como ações importantes, incontornáveis para o enfrentamento dessa agenda, a elaboração de pesquisas permanentes para monitorar a velocidade e direção dessa transição energética, a criação de canais institucionais de diálogo e participação, né, e fomento do diálogo direto entre sindicatos e representações empresariais do governo, criação de representações sindicais específicas para debate e promoção dessa agenda, participação e criação de fóruns de políticas públicas de energia, criação de redes sindicais de empresas, criação de indicadores cada vez mais precisos para mensuração dos efeitos dessas transformações, criação de um fórum permanente sindical ou um tripartite sobre a transição justa e desenho, acho que o mais importante, desenho de estratégias sindicais locais para o enfrentamento dessas atividades, né? E pensando, acho que nas potencialidades, eu acho que
essas distintas trajetórias que a gente observa das empresas de petróleo na Europa e nos Estados Unidos revelam que a necessidade de articulação das representações e dos trabalhadores no âmbito local e internacional, e que essa agenda da transição justa, ela, mais do que revelar novos conceitos dos quais a gente tem que se apropriar, ela, eu acho que fomenta uma agenda de ação e mobilização conjunta da classe trabalhadora que permite que a gente congregue ou articule pautas importantes que são demandas dos trabalhadores, que são fundantes desse debate, que são as pautas de desenvolvimento sustentável, do trabalho decente e de geração de emprego e renda de qualidade. Acho que é um pouco isso. Eu tentei correr aqui, mas foi tempo demais. Desculpa, Clovelmar. Era isso. Tranquilo, Mahat. Agradecer muito a sua contribuição, acho que ajuda muito no debate. Estava aqui vendo como que liga, né, com o vídeo que a CUT, que o Daniel Gaio indicou, e com essa sua apresentação, né, assim, os desafios que tem para o movimento sindical, seja no âmbito local, com a sua categoria, com as comunidades envolvidas nos projetos, com os movimentos sociais que estão atingidos ou não, ou que participam do debate sobre aquele negócio, né, aquele mercado ali. Então, tem um desafio local para um movimento sindical que a CUT traz, e no finalzinho eles esbarram um pouco no debate internacional, e a sua fala mostra também isso, né, como que é importante também entender os trabalhadores dentro dessas estratégias das empresas, mas não só dos governos onde elas estão também localizadas, né? Tem uma estratégia internacional, acho que é interessante também. Eu vou abrir para as inscrições, e o que já se iniciou ali, eu vou abrir para as falas. Nossa ideia é que a gente fica aqui nosso combinado até 16 horas, então a gente está sem marcar tempo, tranquilo. Eu vou abrindo aqui as inscrições para as falas. Kish. Desculpa, Clovelmar, você tinha falado para a gente se inscrever, então eu não sei se Perfeito. essa é a maneira ou Perfeito. pelo chat. Mas... Muito bom, tá? Você e depois a Amanda, tá? Bom, não, primeiro eu quero agradecer, né, a apresentação, foi muito boa. Acho que mostra, na verdade, acho que um ator assim, importante dentro dessa iniciativa que a gente está apoiando. Voltar um pouquinho, quer dizer, a nossa intenção, caso, né, da transição de óleo e gás, quando nós falamos com o Diese, de um lado teve motivação do que a gente aprendeu com carvão, mas do outro tem, no caso de óleo e gás, a presença e a importância da Petrobras, né, no Brasil como uma ator, assim, diria tão forte quanto o Estado, certo? Com relação às empresas todas que estão tomando iniciativas, né, na transição, investindo em renováveis, etc., eu acho que tem uma diferença de origem das empresas que tem que levar em conta, que é o fato de que, quando você fala assim, na Shell, na BP, né, ou mesmo nas que são as herdeiras lá da Standard Oil nos Estados Unidos, tal, são todas iniciativas, na verdade, privadas. Quer dizer, elas nasceram dentro de um ambiente, né, concorrencial, monopolista, com todas as práticas, tá certo, próprias desse setor. Foi, inclusive, a atividade que motivou lá a lei antitrust, várias coisas que são parte do ambiente legal e regulatório, né? No Brasil, eu acho que a Petrobras ela tem uma característica importante, coincide com outros países, mas no caso do Brasil, a Petrobras é um projeto nacional, é um projeto de Estado brasileiro, certo? Então, isso faz com que, quando a gente fala em transição do setor de óleo e gás, e olha a Petrobras, nós estamos falando em movimentos, na verdade, em que
a distância entre política pública, tá certo, e decisão empresarial é muito pequena. Quer dizer, a política pública é, no final das contas, o que a Petrobras faz, tá certo? Então, essa é uma questão assim, importante para levar em conta. Eu não estou entrando em juízo de valor, mas se eu gosto ou não gosto, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que as coisas acontecem dessa maneira. Pelo fato de ser um investimento do Estado, desde a origem, e que continua, eu acho que tem um ponto que faz uma diferença entre as transições daquelas empresas que estão colocadas e aqui no Brasil, no caso da Petrobras, que é o fato de que a força de trabalho que tem dentro da empresa, certo? Ela tem que ser considerada, ela tem que ser levada em conta como parte do ativo da empresa. Por que eu falo isso? Porque é diferente a maneira como é tratada a força de trabalho numa Shell, por exemplo, né? Então, existem decisões, é claro, sempre leva em conta o que vai beneficiar ao máximo, né, em termos de geração de emprego, renda, etc. Mas isso é uma coisa externa à decisão empresarial, tá? Isso cabe, na verdade, eventualmente, se tem correções, tem que ser feita via Estado, tem coisas, né? É diferente no caso da Petrobras, tá certo? Quando você faz um movimento, qualquer que seja, em direção a vamos para renováveis, ou então vamos manter óleo e gás, você está automaticamente, tá certo, mexendo com uma parte do seu ativo, que é a força de trabalho, né? Essa é a razão porque a gente propôs, na verdade, que o acordo coletivo de trabalho da Petrobras tivesse a cláusula de, né, transição energética justa. Essa é uma coisa que é, digamos, a expressão, certo, dessa coisa, de que é ativo da empresa e a transição vai ter que trabalhar, tá certo, junto com esse ativo, né? É um ativo, na verdade, que não é como qualquer máquina e equipamento, é um ativo que está no dia a dia, tá certo? Está produzindo, está pensando, está, né, se comprometendo, né? Os trabalhadores da empresa, eles se comprometem com a empresa. Não é que é um simples local de trabalho, certo? Não, é um lugar em que está colocado ali o futuro dele, o futuro da família, o futuro até das próximas gerações, tá certo? Então, isso marca uma diferença, ao meu ver, da empresa Petrobras com o restante. Então, esse é um ponto que eu acho que tem várias implicações, desdobramentos, que tem que ser levado em conta na comunicação, tá certo? Na maneira como, né? Na importância que se dá a esse item de transição energética, né? E, inclusive, nas ações. Eu acho que as ações que são propostas, que foram geradas ali com a Industrial, são boas, estão corretas, tal, no geral, não tem nenhum problema com ela. Agora, eu acho que, para o caso brasileiro, dá para desdobrar um pouco mais, tá certo? Dá para fazer com que a força de trabalho, né, ela tenha uma participação ativa, tá certo, dentro do processo, né? Não por uma reivindicação genérica de que a coisa tem que ser participativa, aberta, etc. Não, é uma questão vital, na verdade. Se a empresa, ao longo de qualquer processo de transição, ela perde força de trabalho, ela dispensa força de trabalho, ela, na verdade, está jogando fora seu ativo. E um ativo que não é só dela, é um ativo que foi construído, tá certo, com o investimento do Estado brasileiro, né? Então, eu acho que tem essa diferença que precisa ficar marcada, tá? Obrigado. Maravilha, Kish, muito bom. Passar para a Amanda, depois o Caran. Legal. Bom, também agradeço aí pela aula, Mahatma, super legal o levantamento que você fez, vocês fizeram, né? O que eu queria trazer para a conversa é um pouco da imposição, né, da crise climática sobre o que a gente planeja, né? Eu acho que cada vez mais a gente está sentindo que
as mudanças climáticas estão chegando com tudo e vão afetar essas decisões de futuro, por mais que a gente procure antever todo esse processo. E a gente já conversou outras vezes, já apareceu em outras conversas, que essa transição energética que a gente vive hoje, ela é baseada muito mais em apostas do que em certezas, né? Então, não é uma transição energética que vem de uma oportunidade, de uma transição para um energético de maior qualidade ou de maior densidade energética, mas pela necessidade de redução de emissões para a gente manter condições, né, de existência aí da sociedade, das sociedades humanas na Terra, né? Então, tem a ver com esse processo. E aí eu queria comentar assim, sobre duas publicações que surgiram, que foram lançadas recentemente, e uma delas é o Production Gap Report, que é um documento que é lançado desde 2019, essa é a 4ª edição dele, pela ONU, né, a UNEP, essa parte que cuida dessas questões ambientais, esses estudos ambientais, em conjunto com um grupo de organizações, né? E ali eles mostram qual é o gap, né? Qual que é a diferença entre o que deveria ser a produção de fósseis, e aí fala de carvão, fala de petróleo, fala de gás, para manter o limite, né, de aquecimento nessa processo aí de mudanças climáticas abaixo de 2 graus e abaixo de 1,5 graus, e compara isso com o que está sendo previsto nos planos dos países, né, de produção desses combustíveis. E nesse documento, não sei se dá para compartilhar, estou com ele aqui na tela, acho que seria legal de mostrar, assim, dá para ver claramente o tamanho, sabe, dessa diferença que a gente enfrenta. E todas as premissas que estão sendo consideradas ainda consideram que a produção de petróleo vai atender uma demanda que se mantém na casa dos 100 milhões de barris dia, que é mais ou menos a faixa de produção atual. Quando a gente olha para os próprios cenários da Agência Internacional de Energia, quando a gente vê também, né, o Net Zero como cenário de 2050, então que a gente vai perseguir via políticas públicas, via compromissos, né, esse Net Zero para 2050, essa curva, esse decréscimo, ele é semelhante ao que aparece aqui como curva necessária, né? Claro, que a ideia aqui de 2050, nesse relatório da ONU, é justamente manter esse aquecimento menor do que essas faixas aí. Mas aí, ontem foi lançado um documento pela Agência Internacional de Energia, que aí faz uma outra comparação. Então, ele vê assim, se a gente for seguir esse cenário net zero, como é que fica o risco de sobreinvestimento na indústria do petróleo? E aí, eu não sei, acho que... deixaram eu compartilhar. Vê se você consegue projetar isso. Estão vendo? Esse aqui é o que eu comentei do Production Gap Report, né? Essa lacuna de produção. Essas curvas vermelhas, então, são esses planos e projeções dos governos, e essa verde aqui é o que teria que ser a curva de produção para ser consistente com 2 graus, e essa outra aqui com 1,5 graus, essa faixa, né? Mas dá para ver que a diferença é muito significativa. E aí tem esse outro gráfico aqui, esse é daquele outro documento que eu comentei, que foi lançado ontem pela Agência Internacional de Energia, que fala da indústria, né, de óleo e gás nessas transições para net zero, para chegar nessas emissões zero aí até 2050, emissões líquidas zero em 2050. E aí aqui esse primeiro gráfico que ele mostra é que campos existentes são esse laranja mais escuro, e os novos são esses amarelinhos, né? Basicamente, se a gente for seguir o cenário net zero, cenário de emissões líquidas zero em 2050, a gente fica sem espaço
para novos campos de produção. Então, investir no aumento do campo de produção passa, então, a ter um risco muito mais alto, que é uma escolha empresarial que está indo para um caminho que pode levar a ativos encalhados. E aí, assim, pode considerar que é um cenário otimista ou um cenário, na verdade, de sobrevivência, né? Esse Net Zero 2050. Mas o fato é que essas decisões que são tomadas hoje pela empresa podem levar a ela não continuar em pé daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? E aí, falando sobre a importância, né, dos trabalhadores da empresa estarem envolvidos nessa discussão, eu acho que tem a ver com essa responsabilidade compartilhada, né, dessas decisões que são, na verdade, da existência dessa empresa nesse novo contexto que a gente passa cada vez mais a se dar conta que está vivendo, né, que é de crise climática. É uma empresa que é hoje de petróleo, tem a chance de diversificar investimentos para ter, acho que um portfólio mais seguro nesse contexto, né? Só que essas decisões elas acontecem no momento presente, né? Então, só trazer assim dessa questão da responsabilidade compartilhada que pode ser atingida desde que os trabalhadores estejam participando desses processos. Obrigada, gente. Muito bom, Amanda. Muito bom. Passar então para o Caran, nosso último inscrito por enquanto. Então, bom, muito obrigado aí pela contribuição, Mahatma. Acho que foi excelente a tua apresentação, as informações que você traz, as complementações do Kish e da Amanda. Acho que a gente está num bom ambiente aqui de troca, né? Eu estava pensando aí, quando o Mahatma apresentou ali a velocidade em que as empresas nos Estados Unidos ou na Europa vieram fazendo essa transição, aí me remeteu a trazer essa reflexão para o caso brasileiro, né? Nós estamos discutindo com todas as particularidades do Brasil, que o Kish chamou atenção. Aqui o principal player é estatal, né? Diferente dos Estados Unidos e da Europa, né? Mas para a gente pensar qual é a expectativa em torno da velocidade com a qual a Petrobras vai fazer essa transição no Brasil, né? E aí, acho que, na minha modesta visão, tem a ver um pouco também com as realidades e pressões locais, né? A Europa tem uma configuração energética muito diferente do Brasil e Estados Unidos, né? Tem uma pressão maior sobre descarbonizar a saída do carvão. Então, me parece que a velocidade de saída deles ali tenderia a ser maior, né? Os Estados Unidos, com todos esses percalços aí que o Mahatma colocou, mas eles têm também junto com o Brasil, tem uma fonte energética renovável lá, que é o etanol, né? Então, talvez ali um pouco dessas indas e vindas tenha a ver com isso. E aqui no Brasil, a realidade é completamente diferente, né? Aqui todo mundo é doutor, saber que a nossa matriz energética é mais limpa e tal. A pressão pela descarbonização é uma pressão mais para o setor agropecuário e desmatamento, né? Então, a Petrobras, além de ser, né, esse grande player aí, é uma grande fonte de investimento nacional, é a principal fonte de investimento nacional, né? Então, de um lado, tem a pressão do governo para a Petrobras fazer investimentos, e do outro lado tem a pressão da própria empresa em gerar dividendos para fazer esses investimentos, e esses dividendos hoje vêm do petróleo, né? Então, assim, juntando esse contexto aí, econômico de uma matriz mais limpa, eu fico me perguntando, aqui é para provocar mesmo, né? Se a velocidade da Petrobras nessa transição não tende a ser menor do que a velocidade que a gente observa das empresas, sejam públicas ou privadas, a maioria privada, nos outros países,
né? Se ela não tenderia, dado o contexto nacional, a ter uma velocidade menor na transição, né? Em tese aqui, estou especulando, pensando alto, para quem que nós vamos vender essa energia limpa? A Petrobras, né, como uma empresa, vai produzir energia eólica, solar, sendo que a gente já tem um mercado de energia relativamente limpa no Brasil. Não sei se eu me fiz entender, mas a questão é qual é a velocidade. Se nós temos aqui no Brasil, com a Petrobras, um grau de velocidade menor do que nos outros países. É isso. Obrigado aí pelas apresentações. Valeu, Caran. O Kishi quer fazer mais um comentário? Tem que abrir o som, Kishi, está fechado. Seu som. Barulho, que eu não sei se está invadindo o microfone na rua, mas para o Caran, né, Caran? Eu não sei dizer qual é a velocidade que vai ficar no final, tá? O que eu acho que tem que considerar é o seguinte, é que no caso da Petrobras, tem, na verdade, várias oportunidades aqui dentro do país, né? Só com a coisa de biocombustíveis, tal como está colocado, mas eu acho que tem muito mais oportunidades. Se você olhar o potencial, por exemplo, que tem para biogás, etc., é enorme, né? E se você juntar isso com hidrogênio verde lá na frente, é um mundo que se abre, tá? Pensar em novos polímeros, quer dizer, tem várias coisas. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a Petrobras tem que continuar olhando o mercado internacional de petróleo, né? O plano estratégico que eles colocaram agora é chegar em 30, produzindo 3,5, mais ou menos, milhões de barris por dia. Legal, isso acho que é o que deve caber dentro do comércio, né, de petróleo por essa época. Para isso, na verdade, eles têm que continuar investindo em reposição, na verdade. Tem que continuar abrindo novos poços, etc. A pergunta que tem que ser olhada com cuidado é se há necessidade de exploração, quer dizer, descobrir mais campos, além dos que já estão no estoque, tá? Mas aí é um trabalho que acho que o INEP, inclusive, pode contribuir bastante para isso, né? De qualquer maneira, eu acho que, embora tenha esse papel no mercado internacional, né, ela tem muitas possibilidades aqui dentro. Não é por outra razão que a Shell, por exemplo, abre aqui iniciativas para ir atrás, né, no Brasil, tá certo, de novas oportunidades, de biocombustíveis, etc. Está lá, inclusive, com aquela iniciativa que é o RGGI, junto com a USP, pegando o recurso da FAPESP, etc. Tá? Então, o que eu acho que precisaria acontecer é esse desacoplamento, digamos assim, entre o que é atividade de produção, né, olhando o mercado internacional, tá certo? Com a oferta interna, né, de energéticos que vão estar, ao meu ver, cada vez mais renováveis, né? Tem vários desafios colocados nisso, porque a Petrobras, como qualquer empresa de óleo e gás, ela nasceu, na verdade, está montada em cima de uma atividade que é minerária, tá certo? Você tem ali um recurso concentrado, tá certo? Vai naquele lugar, extrai, processa e vende para o mercado todo, tá certo? É diferente no mundo das renováveis, porque as renováveis estão espalhadas, né? Elas são coisas que não têm mais essa estrutura. Então, o modelo de negócio, o modelo de exploração muda, né? Eu vi que a Petrobras, por exemplo, está indo atrás de campos onshore, de eólicas, etc. Quer dizer, é um lugar muito diferente. Certamente ela vai ter dificuldade em lidar com... Você tem que ficar gerenciando centenas de equipamentos que estão espalhados, tá certo? Por vários territórios, afetando e interagindo com várias comunidades, etc. A expectativa é que a exploração offshore seja
mais próxima, mais parecida com a exploração de óleo e gás offshore. Né? Eu acho que precisa olhar com cuidado, precisa ver como é que isso está acontecendo em outras geografias, tá certo? Para ver exatamente como é que isso se encaixa. Né? De qualquer maneira, eu volto a insistir, tá certo? Dentro desse processo todo, a força de trabalho que tem dentro da Petrobras é fundamental, tá? Para fazer esses movimentos. Né? E aí tem várias coisas que vão ter que ser olhadas com cuidado. O papel da Universidade de Petrobras, tá certo? A questão de como é que, dentro do acordo coletivo de trabalho, quer dizer, inclusive a carga de trabalho, tá certo? Em vários, né, dos vários níveis dentro da empresa, etc., vão estar alocados para itens de transição. Né? Então, de tudo isso, tá certo? Eu não sei qual é a velocidade com que a Petrobras vai. O que eu sei é que, diferente de várias outras empresas, a Petrobras tem que fazer esse desacoplamento. Quer dizer, uma coisa é mercado internacional de petróleo, outra coisa é as oportunidades no mercado interno. Muito Mas bom. posso acrescentar uma questão Claro, rapidinho? É só claro. uma pergunta, que tem um pouco a ver com a primeira observação que o Cristina me fez. É uma curiosidade saber, apesar de o objeto do estudo, né, que foi feito pelo INEP não ser esse, mas saber se na literatura que eles consultaram, se tinha também alguma coisa sobre essa questão do impacto sobre os trabalhadores, políticas que eventualmente tenham sido adotadas para minimizar o impacto, que é uma coisa que interessa para a gente aqui no âmbito do projeto. E só um pitaco rapidinho sobre essa coisa da velocidade, eu fiquei pensando, cara, que para além da demanda, né, das restrições de demanda por conta do aquecimento, tem também, talvez, no caso dessas empresas, especialmente das europeias, uma dificuldade de fonte, né, que acelere também a busca por alternativas, que não é o caso exatamente da Petrobras, né, nesse momento. Né? O óleo e gás ela consegue ter fontes ainda importantes, né, reservas. É isso. Falei que ia ser rápido. Não, legal, legal. Antes de passar aí para uma rádio, para a gente já finalizar, só lembrar que nas falas de vocês me chamaram a atenção duas questões também bem interessantes. Pensar. Uma é essa dimensão que o Kishinami traz da formação das empresas, mas também da formação dos seus trabalhadores. Isso acho que é um ponto importante para a gente identificar essas diferenças entre as ações e reações quando as empresas vão tomando decisões de investimento, né? No caso dessa transição energética. Aqui na FUP foi muito rápido, eles rapidamente se adaptaram e estão gostando desse debate, estão percebendo que o debate em relação à transição energética também é um debate de projeto de país. Então, acho que também tem isso, foi interessante. Eu não tenho experiência de contato com outros trabalhadores de petróleo de outras empresas, mas me parece que isso também facilitou, diria, a participação que a gente deseja, né, dos trabalhadores no debate. Essa formação histórica ajuda, né? A ideia de um trabalhador que é de uma empresa estatal, que tem um peso histórico, uma formação política importante e tal. Esse é um ponto. Segunda questão que eu fiquei pensando também, e aí para rolar, para nessa conversa aqui, né, que a gente está fazendo, é a posição das empresas também em relação aos países que estão atuando. A Petrobras, por uma questão até de histórica também, sempre teve uma dedicação grande em atuar dentro do Brasil. Ela é uma empresa pensada para atuar para o Brasil, ela pertence ao Estado, o acionista majoritário é o Brasil, e ela já foi lá fora, mas voltou de novo. Então, agora está novamente voltando a ter projetos de pensar para fora do Brasil. Mas, diferente das outras grandes empresas de petróleo, ela tem uma atuação aqui dentro, né? E aí, Kish, a gente já consegue ver isso quando a gente fez as conversas no último encontro com a pessoa lá, o representante da Petrobras. Ficou muito claro que eles estão pensando, além de uma estratégia de novas fontes de energia, voltar, né, a ter novas fontes de energia, biogás, ou gás, ou bioenergia, ou energia
a partir de outras fontes. Tem também uma estratégia muito interessante da Petrobras de reduzir as emissões no processo de produção, para já se diferenciar. Então, seja na produção de petróleo, porque o pré-sal ajuda nisso, seja nas refinarias, a Petrobras já está com um processo também de redução de emissões no processo produtivo. Isso é interessante de pensar. E, além disso, né, aquela história, a produção de novos produtos, né, uma gasolina, um óleo diesel, outros produtos verdes também. Então, eu acho que essa dimensão também está importante para a gente pensar, porque ela pensa mais para dentro, diferente das outras empresas que vão pensando para fora. A Shell atua em mais de 100 países, então, imagine, assim, ela atua de forma diferenciada nesses países também. Isso é legal de pensar, e é um ponto interessante para a gente avançar no debate também. Mas eu vou passar para o Mahatma para ele fazer as questões, e também aí já agradecer novamente a vinda dele aqui, ajudou muito a gente nesse debate. Mahatma. Bom, Clovelmar e demais, Roberto, Paulo, Amanda, Kariane, que tive o prazer aqui de. Meu objetivo não vai ser responder as questões, mas mais gerar uma interlocução aqui com vocês, porque para algumas das questões a gente ainda não tem respostas concretas, mas eu vou até começar pela pergunta do Paulo aqui sobre o que a gente apurou na nossa pesquisa, né? Paulo, uma forma que forma metodológica que a gente conseguiu apurar quais são as ações que as empresas promovem em relação aos trabalhadores daquelas empresas específicas que a gente acompanhou, foi através de entrevistas qualitativas com lideranças sindicais dessas empresas. Então, nesse projeto, a gente teve a oportunidade de entrevistar lideranças sindicais da Exxon, da Chevron, da BP e da Equinor, dessas quatro. E quando a gente olhava, perguntava, né, ou perguntou sobre o que eles entendiam sobre transição energética, sobre transição justa, ou de que forma isso aparecia no cotidiano deles ou dos trabalhadores que estavam diretamente operando ali nas empresas, é que isso aparecia em formas de reorganização produtiva das empresas, ou seja, fechamento, encerramento de áreas, abertura de outras, e em processos que algumas empresas ofereceram, eu lembro que foi aqui a Chevron e a Exxon, eu lembro exatamente disso, eu acho que a Equinor também, atividades de requalificação ou de qualificação desses trabalhadores, de treinamento deles para novas atividades. Que a gente conseguiu apurar, eu lembro de maneira geral aqui, buscando de cabeça, então, eram um pouco essas atividades, assim, esse tipo de iniciativa que essas empresas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, adotaram nesses processos de transformações ou adaptações da sua organização produtiva. Assim. Então, essa foi uma questão que apareceu através dessas entrevistas qualitativas, né, com essas lideranças, né, não eram trabalhadores de base, eram lideranças. E aí, tentando dialogar, eu acho, com as questões que o Roberto Shinami trouxe, que a Amanda, o Karan, o Velmar e mesmo o Paulo, que trabalhou essa ideia da velocidade, do papel da Petrobras na transição energética no Brasil, as questões são complexas, eu vou tentar dialogar mesmo com vocês. Eu acho que, sim, Shinami, a origem das empresas e a trajetória histórica delas são fatores estruturais condicionantes da visão de mundo, né, do planejamento estratégico, da construção de estratégia, da organização de governança dessas empresas, do tipo de relação que elas estabelecem com outros atores, sejam as próprias empresas de petróleo da cadeia energética, produtiva energética, né, quanto, sobretudo, com a relação que eles têm com o Estado e com a sociedade. Eu acho que, no caso americano, é muito forte isso da relação desses atores, apesar de privados, com atores que produzem as políticas públicas. Assim, apesar daqui no Brasil a gente ter a Petrobras, que é uma empresa estatal, e a gente vê isso de maneira cotidiana no noticiário, nas disputas e tal. Nos Estados Unidos também existe essa relação de alinhamento estratégico do plano de ação dessas empresas com a ação ou interesses, planejamento ou programas de governo
E isso fica traduzido muitas vezes através da regulação, da flexibilidade dessa regulação e dos incentivos dados a determinadas direções e também a velocidade da ação e das práticas dessas empresas, né? Sobretudo no caso americano. Enquanto na Europa a gente olha que percebe que essa velocidade ela é contraditória, muito parecido também com o que a gente observa aqui no Brasil, muito pela pressão institucional e social, chamando de maneira geral institucional e social, que o terceiro setor, a sociedade em geral e os governos conseguem exercer sobre essas empresas, também sobre as restrições que são cada vez mais presentes para o avanço ou de investimentos, ou mesmo na proibição de atividades de produção e exploração de petróleo por alguns países, como a Dinamarca e a França, e seus territórios, e também, eu acho que das políticas de incentivo. Eu acho que a gente vê por exemplo, grandes programas de incentivos, de investimentos na geração ou no avanço, na promoção de processos de descarbonização e avanço em novas rotas tecnológicas nos Estados Unidos, com Biden, na União Europeia, na China, mas também você tem que criar amarras restritivas. E na Europa eu vejo que essas amarras restritivas do ponto de vista de regulação elas são mais fortes, assim como a aceitação de quem consome essa energia também sobre a maneira como essa energia é gerada. Eu acho que tem uma participação, não sei se direto na governança de todas as empresas, mas uma participação, uma escuta maior dos anseios sociais que disputam espaço com os interesses das finanças e dos atores financeiros. A gente vê no pós-crise 2008, 2009, também no rebaixamento dos preços dos insumos energéticos no mercado global ali 2015, 2016, e agora na pandemia, uma restrição dos investimentos dessas empresas que são consideradas também mais verdes, mais limpas, ou que têm uma predisposição maior nos investimentos em energias renováveis por conta da rentabilidade, né? Da própria rentabilidade do negócio no curto prazo. A empresa vai perder no longo prazo sua capacidade de investimento se ela abrir mão ou contrariar os interesses daqueles que detêm poder ou dinheiro de financiar essas empresas que são quase todas, né, de capital aberto e que têm grande participação dos seus stakeholders, né? Então, eu acho que esses são fatores que determinam muito ou impactam de maneira bem direta as escolhas dos agentes que estão envolvidos na governança dessas empresas, tanto lá quanto cá. E cá aqui no Brasil, no caso da Petrobras, eu acho que essa velocidade, eu acho que esse ano, essa virada, né? Essa virada conjuntural do Brasil ajuda muito a gente a ver de maneira mais, ainda é nebulosa, mas de maneira mais evidente, mais transparente, num nível de transparência possível, das disputas no interior da empresa, no interior do governo, no interior entre o executivo e o legislativo, entre o legislativo e a própria gestão da empresa, entre ações do poder executivo e a gestão da empresa, dentro da composição do próprio conselho de administração, dentro dos quadros de funcionários da empresa e dentro das suas próprias lideranças, que pensam de maneira diferente. Então, tudo isso está impresso na negociação coletiva, mas também impresso nas decisões administrativas e corporativas da Petrobras. E o que a gente percebe, por exemplo, né, a gente teve a sorte de marcar essa conversa exatamente no dia seguinte à divulgação do plano estratégico, né? E eu estava olhando ele ontem à noite, agora de manhã, antes da nossa conversa, e o que a gente vê é que, do ponto de vista financeiro, não houve mudanças estruturais na empresa, né? Eu acho que a grande mudança do ponto de vista econômico financeiro foi as que a gente já viu ao longo do ano, né? Mudança na política comercial ou política de preços do diesel e da gasolina, que tem impacto direto no governo, na inflação, nas pessoas, no poder de compra dos trabalhadores, e a mudança na política de remuneração dos seus acionistas, que era um forte concorrente da capacidade de investimento da empresa,
E também uma mudança do ponto de vista mais estrutural do panorama, né, de, como é que diria, pilares organizativos da empresa. Então, a gente viu um refreamento bem grande na política de desinvestimentos da empresa, retomada da sua capacidade de investimento, restrição, mesmo que não como a gente quer, a distribuição de dividendos, mas ainda mantendo, quando você vê lá o Twitter do Jean Paul Prats, o foco continua sendo a responsabilidade com os gastos. Eu vi aí que o estudo do Diese, que a FUP soltou, né, com a possibilidade de expansão da capacidade de endividamento da Petrobras. Todo esse vultuoso, né, ou aumento nas inversões, nos investimentos anunciados, eles estão condicionados à capacidade de geração de valor via caixa da empresa, via atividade operacional. Ninguém está falando ali em captar milhões para gerar um plano de investimentos, como foi feito lá no início desse século para explorar o pré-sal. Ninguém está falando nisso. Ninguém está falando uma volta aos início dos anos 2000. Está falando em responsabilidade financeira, restrição do endividamento e gastos condicionados à rentabilidade e à capacidade de geração de caixa. Então, acho que do ponto de vista estrutural, financeiro, não mudou. Agora, ela deu sinalizações para onde ela quer ir. Então, aumentar a capacidade, volume de investimentos, nem digo a capacidade, mas o volume de investimentos, ao destacar a sua reentrada no segmento de maneira mais integralizada, nos segmentos petroquímicos, que vai ser um segmento importante também na transição energética, volta no segmento de fertilizantes, que não é tão direcionado, mas que envolve a questão de segurança e abastecimento interno, e também de investimentos, mesmo que tímidos, e aquém da necessidade para redução da nossa dependência de importação de derivados, na maior eficiência e maior capacidade produtiva do seu parque de refino, né? Ela apostou que nos próximos 5 anos ela precisa ampliar em 225 mil barris por dia a oferta de derivados. Basicamente está falando aí do diesel S, né, que é o menor grau de emissão. Mas mostra que eu acho que a aposta do governo federal, um stakeholder importante, e da Petrobras também para a transição no curto prazo é o gás natural. A gente está, apesar dessas possibilidades de novas rotas tecnológicas, o gás natural ainda é uma aposta mais factível no curto prazo, tanto é que vai representar quase 9% do total de investimentos, esses investimentos em infraestrutura logística para ampliação da oferta de gás natural a partir dos campos do pré-sal. E aí, dialogando com essa sua preocupação, né, do volume de produção, das diferenças de investimento entre produção e exploração, eu acho também que esse plano estratégico, ele, apesar de continuar com a forte concentração de investimentos no core business da empresa, que é o EP, ele retomou um crescimento de investimentos na atividade exploratória. Então, mostra que a Petrobras está, sim, preocupada com a continuidade da sua capacidade de produção de óleo e gás offshore e com o avanço sobre novas fronteiras. Eu acho que isso está colocado. E ela nem falou de novíssimas fronteiras, como a Costa Leste, mas apontou já com possibilidade de investimentos internacionais, caso avalie que seja necessário, mas insistiu na questão da margem equatorial, que é uma questão sensível em debate, e também na bacia, principalmente na bacia das bacias do Sudeste, né? Falando muito pouco sobre a bacia de Sergipe e Alagoas, águas profundas. Então, eu acho que a gente ainda está nesse cenário que eu acho que reflete um pouco a leitura do INEP, de incertezas quanto à velocidade e o avanço efetivo dessa agenda da transição energética no âmbito das empresas de petróleo, mas tudo indica, pelo menos a gente lê a partir do Brasil, do caso nacional e da Petrobras, que esses avanços vão ser lentos, pela capacidade de inversão de uma empresa que sofreu um forte processo de desmonte, né, nos últimos anos, e que hoje em dia, quando a gente olha para as iniciativas como o PAC, ou até mesmo o Programa de Transformação Ecológica, que está
aí embrionário, que encontrei você, eu não vi, vou ver você de longe lá na sexta-feira em São Paulo, que o governo foi lá dialogar com os movimentos sociais. São iniciativas que têm uma centralidade grande do setor energético, maior ainda da Petrobras na capacidade de investimentos. Ela segue ainda sendo o cofre da nação para investimento na transição energética. Então, eu acho que a gente não pode abandonar o setor de petróleo, a FUP, os trabalhadores, em fomentar esse debate, né? Porque eu sei que na FUP ele está bem, e aí pensando nas lideranças sindicais, está bem disseminado, né, esse debate sobre a transição energética, é importante de enfrentamento da crise climática, mas esse não é um panorama nacional, né? Há um desconhecimento muito grande quando a gente olha para essas pesquisas de opinião, na opinião pública nacional sobre o que é transição energética. Eu vi uma pesquisa agora feita por um órgão que eu não vou lembrar, em 2022, em que apontava que 41% da população brasileira achava que o petróleo era um insumo energético da transição energética. Então, a gente precisa avançar muito. Eu acho que essa iniciativa, parabenizar vocês aqui pela iniciativa, pelo debate de qualidade que o ICS, o DIESE estão promovendo, e o INEP está à disposição de colaborar aí, porque eu sei que o desafio é grande, a gente precisa fazer esses exercícios para tentar qualificar as nossas reflexões e a nossa ação, né? Porque somos também atores políticos envolvidos nessas dinâmicas aí, disputas. É isso, Clodomar. Sempre falo muito, né? Foi mal. Tranquilo. Mais uma vez agradecer o Mahatma pela vinda, pelo tempo, também de vocês, pelo tempo de vocês aqui nessa atividade. A gente está encerrando esse ciclo de encontros, foram 5, né, como eu falei no início. Há uma ideia, a gente está construindo ainda no DIESE, da gente fazer um dia presencial, né, um dia ainda, né, daqui a pouco, um dia inteiro, na verdade, de presencial com essas atividades. Então, acho que a gente pode juntar das 5, juntar 3 ou 2 e fazer um evento um dia inteiro, porque a gente já tem um bom material, e aí a gente já faz o convite ao Mahatma para esse dia. E agradecer, né, mais uma vez vocês aqui pela ajuda desse espaço, e a gente vai conversando, vai se encontrando aí mais à frente. É isso. E aí, desejar para o Karan e para a Miriam boa ida à COP, boas conversas lá. Maravilha. Já treinei o meu árabe, já sei pelo menos xingar em árabe, viu, Miriam? Mas aí também já é um histórico familiar. Olha, eu acho melhor a gente aprender a pedir desculpa em árabe. Xingar em árabe não é auspicioso. Boa, boa. Então eu fico com eu fico com o xingamento e você fica com as boas-vindas. Ainda mais para uma mulher, eu não quero ser apedrejada, nem ter chicotada, nem nada disso. Então, vou comprar uma burca, vou arrumar uma burca para não quero Miriam gerar... tem que se cuidar, que eles podem querer trocar ela pelos camelos, dar um monte de camelo. Ai, também tem isso, Mas quantos camelos que dá, hein? Ai. Depois a gente conta, né, Miriam? É isso aí. Pele clarinha, assim, eles vão oferecer muito camelo por ela. Mahatma, você queria falar? Não, só uma coisa que eu esqueci de comentar, mas mas só rapidamente, né, que assim, para mim também uma coisa que é muito importante, você falou da COP agora, e é o descompasso, eu acho, né, o descolamento que a gente tem também entre essas frações de representação dentro do Estado, nacional ou no âmbito internacional, entre a ação e o planejamento desses atores e a construção de regulações efetivas, né, que guiem a ação do setor privado, das empresas de petróleo, né? Porque o que a gente está vendo aqui no Brasil é um avanço de uma série de iniciativas regulatórias, PLs, de combustíveis do futuro, combustíveis sintéticos, eólico offshore, mercado de carbono, e o governo ainda planejando processos, né, ou programas de transformação energética, transformação ecológica. Então, esse descompasso também, esse descolamento é uma coisa que eu acho que nesses espaços da COP, nesses espaços que você
vocês, representações sindicais, vão dialogar com atores públicos, é muito importante chamar atenção para isso. E pensar também a forma como interferir nesse debate. Não, pode ficar tranquilo. Essa COP agora vai ser um marco. Depois que Mas eu sei Miriam que e o Caio e Caranha... Miriam são combativos. Vamos lá. vai botar fogo na COP. Vai botar fogo na COP. O primeiro passo é passar a imigração, né, Miriam? Depois O primeiro passo é entrar, depois é eu sair. Porque sair também pode ser um problema. Tem duas. No Egito, quase que eu não saí. Eu quase fiquei preso lá. Mas vão convidar a gente fazer um tour em Gaza. Não, obrigado. Obrigado. Não quero dar essa despesa para o governo brasileiro ter que me resgatar lá depois. Tá bom assim? Deixa assim. Então, tá bom, gente. Legal, então pessoal. Tá, gente. Um abraço aí. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau. Abraço, pessoal. Valeu, Terterola. Abração, cara.